Ô, moçada, pergunta do assinante, ele tem uma MT-09 2022 e ele descreve que quando ele anda na gasolina comum, agora E30, a moto às vezes dá uma subida de giro, segura giro, e quando ele vai para pódio, esse problema acaba. Então vamos ver o que pode ser, né? As duas opções e a mais provável nesse vídeo aqui. Então vamos começar com a pergunta do nosso amigo que ele fala: Viga tem uma MT-09 2022, faz 3 meses, ela está com 16 mil quilômetros rodados, tá? E ele percebeu que na gasolina aditivada, que é recomendada pela Yamaha, pelo manual, ela falha em retomadas ou quando para de acelerar, ela sobe o giro sozinho até uns 2.500 giros e depois abaixa, tá? Acontece uma vez ou outra. Ele testou a pódio e não fez mais. Quando ele voltou para usar a aditivada, no segundo tanque a moto apresentou esse mesmo sintoma. Será que essa gasolina E30 que está dando problema? Porque antes era 27. Ele fala aqui que está com a MT-09 há 3 meses, então não sei se ele usou a 27 ou não. Tá? Então vamos pensar nisso aqui. Primeira coisa, sobre a nova gasolina E30 em relação à E27. A MT-09, as motos importadas, a MT-07, todas elas, né? Principalmente a CV22, ela já é uma moto que veio quando a gasolina do Brasil não era E30, era E27, e ela já está no limite, tá? Limite de bico injetor, limite de programação de ECU, né? Do remap, tá? Quando você joga 27% de álcool, tá? Por causa da mistura, tá ok? A ECU e os sistemas auxiliares já estão meio que no limite. Talvez o bico injetor não, mas a ECU com certeza já está berrando ali. Pode ser que esses 3% a mais é o suficiente para dar, vira e mexe, uma pane, né? A ECU começa a ver emissão no sensor de O2, ou está dando falta, mistura ali e tal, e ela pode causar uma falta de combustível, que vai dar essa subida de giro, aí ela começa a se equalizar e se acerta. Essa é uma possibilidade, principalmente porque a ECU moderna, né, ela tem tanto um ajuste de curto período, chama short trim, short fuel trim, que é um ajuste de porcentagem mais ou menos combustível em intervalos curtos, e ela tem o longo, né, o intervalo longo, onde ela vai se ajustando com o tempo com aquele tipo de combustível. Tá? Então não é improvável, principalmente porque quando ele colocou a pódio, o problema foi embora. Então, tem uma possibilidade muito grande que essa gasolina E30, assumindo que ela não esteja adulterada, tá? Que aí vai ficar ainda pior, porque ela tem 5% a mais de etanol do que a pódio. A pódio só tem 25. Talvez 27 na comum estava no limite. Mas 25 para 30, pode ser que algumas horas essa gasolina vai dar falta e vai deixar a ECU bagunçada. A outra possibilidade que pode ser, e as MTs às vezes apresentam esse problema depois de uns anos, né? O TPS, o sensor TPS, se ele estiver abrindo o bico, se ele estiver um pouquinho fora, esse tipo de sintoma de segurar giro, depois baixar, ou dar falha em retomada, esse também é um sintoma característico comum de um sensor TPS que está com um pouquinho de falha. Então, no caso dele, a recomendação seria o seguinte: bom, anda só na pódio, já que ele tem pódio, e vê se o problema simplesmente desaparece. Se desapareceu, na pódio, esse é o seu combustível e acabou. Só usa a comum, tá? Num caso de emergência, e no próximo tanque você volta para pódio, que a ECU vai ficar legal. Se ele começar a usar a pódio e depois de alguns tanques, tal, começar esse problema voltar, aí é TPS. Aí ele teria que verificar o TPS, provavelmente trocar o TPS, e esse problema seria solucionado. Tá bom? Então, de novo, pode ser o combustível? Pelo que ele está descrevendo no cenário dele, provavelmente a pódio não dando problema, e a outra dando é gasolina. Mas mesmo assim, verifique, né, se o TPS, o sensor, tiver com alguma falha, ele pode causar isso na moto injetada. E a MT-09, FZ-09, dependendo do ano, eu acho que, não sei se é 2022, mas é 2021, o TPS não durava tanto tempo quanto esperado. E o pessoal, às vezes, depois de 2, 3 anos, eles davam problema. Então, vale a pena também ficar de olho nisso.
Tá bom? Então é isso aí, moçada, a pergunta do assinante, MT-09, segurando o giro, tá? E dando falha na retomada. Gostou? Assina o canal, dá um joinha, a gente se vê na próxima. Até mais.